Estamos começando mais um programa A Arena do Futuro, pela TV Novo Tempo. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma vez abrirmos a palavra do Senhor. Essa palavra que é tão importante e que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Eu quero mandar um abraço muito especial para todos aqueles que acompanham a Arena do Futuro e que eu tenho encontrado nos mais diferentes lugares. É sempre bom saber que você está comigo aqui, para juntos aprendermos ainda mais daquilo que Deus nos deixou em sua palavra. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. E as profecias apontam para nós um caminho seguro, o qual eu e você devemos trilhar. No programa de hoje, nós vamos refutar, vamos encontrar algumas brechas em uma teoria que diz que nós somos resultados da evolução, escrita por Charles Darwin. O tema de hoje é a caixa preta de Darwin. Vamos abrir esta caixa preta para encontrar alguns segredos e algumas falhas da teoria de Charles Darwin que me fazem, uma vez mais, reforçar a crença na Bíblia, na palavra do Senhor. Quer saber mais? Fica comigo, a Arena do Futuro já está no ar. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho algo muito especial para você e para sua família, que é a revista Esperança, a cura do pecado. Eu tenho a alegria de ser o autor dessa revista aqui, que estamos oferecendo gratuitamente para todos os nossos alunos da Escola Bíblica. Aqueles que já são e se você ainda não é, está aqui o meu convite para você se inscrever, porque a nossa escola bíblica está sempre com as matrículas abertas e a segunda característica muito importante é que você não precisa pagar por esse material, porque nós temos aqui na Novo Tempo o apoio dos Anjos da Esperança, tá bom? Ficou interessado nesse material? Eu tenho a alegria nesse momento de te explicar como é que você vai fazer para entrar na escola bíblica. Vamos lá à nossa tela interativa. Você sabe que aqui na Novo Tempo nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo, é isso mesmo. E essa escola bíblica, ela está à sua disposição 24 horas por dia, para lhe ajudar a entender a palavra de Deus. Porque, como eu já disse aqui várias vezes, a Novo Tempo, na verdade, não é uma emissora de TV, não é uma rede de rádios. A Novo Tempo, na verdade, é uma grande escola bíblica, que tem rádio, TV e internet como meios para ensinar a palavra do Senhor para as pessoas. E a escola bíblica é a principal razão pela qual a Novo Tempo existe, porque nós queremos que você conheça cada vez mais da Bíblia, porque quando a gente conhece a Bíblia, nós conhecemos o próprio autor da Bíblia, que é o Senhor Jesus. Pessoas falaram da parte de Deus, mas quem está por trás da Bíblia é o próprio Senhor. Deixa eu lhe mostrar aqui qual é o site que você precisa entrar para fazer o seu registro e se tornar parte da nossa escola bíblica. O site é o seguinte, está aparecendo aqui na tela, novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica, ou você pode também nos chamar pelo telefone 12 21 27 31 21. Também está aparecendo aqui na tela. Se você não tem uma caneta para anotar, tira uma foto da tela da sua televisão ou dá um print na tela do seu celular para que você tenha essa informação à sua disposição. Quando você for no site novotempo.com/escola bíblica, vai chegar aqui nessa página, ó, estude a Bíblia com a Novo Tempo. E você vai ver que existem vários estudos bíblicos. Você vai aqui procurando o estudo bíblico que você mais gostaria. Se você quer a cura do pecado, esse que eu te apresentei, você vai aqui na página 2, você vai ver que tem várias páginas com estudos bíblicos. Aí está aqui, ó, a cura do pecado. Você escolhe e tem duas opções, baixar em PDF ou receber pelo correio. Você decidiu, por exemplo, receber pelo correio,
vai ter aqui para você colocar os seus dados e você então se torna aluno da nossa escola bíblica. Tem outro convite para você, muito especial. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, eu estou esperando você lá. É a Arena do Futuro. Só você ir lá no YouTube escrever Arena do Futuro e você vai chegar aqui no nosso canal, onde estão vários programas à sua disposição, as temporadas anteriores, os vídeos com cortes do Arena do Futuro, temporada 2022. Você vai ser realmente enriquecido com todo esse material que está à sua disposição. É para o seu crescimento espiritual. Um outro detalhe, usa esse canal aqui como uma ferramenta de missão, para que mais pessoas entendam a palavra de Deus. Então compartilhe os programas Arena do Futuro, porque quanto mais longe esses programas forem, mais pessoas estarão sendo impactadas com a luz da verdade. Dito isso, estamos prontos para entrar no tema de hoje, a caixa preta de Darwin. Para entender esse tema, nós precisamos mais uma vez de toda a base que vem da Bíblia. Porque aqui no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. E se eu quero entender e compreender como eu cheguei até aqui, obviamente eu preciso ler a Bíblia, porque ela me conta a verdade. O mundo está cheio de teorias, de pressuposições, de ideias. E muitas dessas ideias não têm sustentação nenhuma. Quando nós comparamos a ciência e a Bíblia, na minha compreensão, quem tem a primazia é a Bíblia. A Bíblia e a ciência, elas podem andar juntas. E elas andam juntas em muitas questões. Agora, quando a ciência contradiz a Bíblia, nós temos que ficar com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Porque essa é uma questão de fé. Se eu não tenho explicação para muitas coisas por parte da Bíblia, porque Deus não explicou tudo para nós nos menores detalhes, a ciência também não consegue explicar todas as coisas. E é exatamente isso que vamos conversar no programa Arena do Futuro de hoje. Ao falar sobre a caixa preta de Darwin, nós vamos tratar de alguns temas ou alguns assuntos que ficaram como brechas dentro da teoria do Charles Darwin, que não encontra sustentação na própria ciência. Charles Darwin, ele escreveu um livro chamado A Origem das Espécies. E quando esse livro foi escrito, ele rebaixou a história da criação, conforme nós temos na Bíblia, a um mito. Para muitas pessoas, quando é lido Gênesis 1 e 2, que fala de Adão, Eva, dos 6 dias da criação, onde Deus fez todas as coisas, descansou no 7º dia, as pessoas pensam assim, não, isso aí é mitologia, isso aí é apenas uma história que Moisés inventou e contou para o povo de Israel, para mostrar para eles que Deus existia, porque eles estavam muitos anos como escravos no Egito, eles já não tinham mais dimensão religiosa nenhuma, então era preciso resgatar algumas coisas, então Moisés contou essa história, mas que na verdade é uma parábola, que na verdade é uma poesia, não é uma declaração exatamente como foi. Há aqueles que dizem assim também, não, Charles Darwin conta como o mundo foi criado, e Gênesis 1 conta quem esteve por trás do processo da evolução. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Essa ideia de que tudo veio do nada, fez com que a ideia de que Deus fez surgir tudo, se transformasse numa fantasia, numa historinha, apenas como uma ilustração. Mas há algumas coisas que ficaram como brechas. Veja só, o próprio Charles Darwin escreveu o seguinte: se pudesse ser demonstrado que existia qualquer órgão complexo que não poderia ter sido formado por numerosas, sucessivas e pequenas modificações, minha teoria seria absolutamente desmontada. O que Darwin está dizendo aqui é que para a evolução funcionar, todas as partes do corpo, por exemplo,
as mais simples como as mais complexas, elas devem ser resultados de pequenas modificações, sucessivas modificações e numerosas modificações para se transformarem em algo mais complexo. O corpo humano seria isso. Então, a complexidade do corpo humano, ela é resultado dessas evoluções que foram acontecendo no decorrer do tempo, nessas adaptações que foram resultados da influência simplesmente desta evolução, porque não tinha ninguém fazendo a evolução, não tinha nenhuma inteligência superior por detrás, é apenas resultado do acaso. É isso que diz Darwin. Então, para ele, tudo surge porque as formas de vida mais simples vão se transformando em formas de vida mais complexas. Esse é o ponto. Quando nós vamos à Bíblia, a palavra de Deus, encontramos algo diferente do que Charles Darwin diz, daquilo que ele defende. A Bíblia não diz que eu e você somos resultados da evolução. A Bíblia diz que a complexidade do nosso corpo é resultado das mãos de um Deus Criador. Portanto, eu preciso lhe dizer algo. Você não é resultado do acaso. A sua vida não é um erro, você não é um equívoco. Deus te planejou, você é a coisa mais linda que Deus fez, porque o ser humano é a joia da criação. É algo precioso. Portanto, ao estar aqui, neste mundo e ter esta vida, é porque Deus escolheu você. Deus planejou a sua vida, a sua história. Ele te ama e Ele se importa com você. É por isso que nesse momento Ele te abraça. É por isso que nesse momento Ele estende as mãos para te socorrer, para te acompanhar. Seja aquilo que você esteja enfrentando nesse momento. Não desista jamais, porque o melhor está por vir. Desta perspectiva de que sistemas complexos surgem de sistemas mais simples, foi que Michael B. escreveu o livro A Caixa Preta de Darwin, que é o tema deste programa, A Arena do Futuro. E neste livro, ele fala sobre a complexidade irredutível. Pastor, o que é esse negócio de complexidade irredutível? Eu vou te explicar nas palavras do próprio autor. Veja comigo, olha o que ele diz. É um sistema único, composto de várias partes bem combinadas e interativas, que contribuem para a função básica, em que a remoção de qualquer uma das partes faz com que o sistema pare de funcionar efetivamente. Bom, vou te explicar isso aqui de uma forma bem simples. Essa complexidade irredutível diz o seguinte: se você tem algo muito complexo e você tira qualquer parte dele, ele não funciona mais. Ou seja, para que esse sistema ele funcione, ele tem que surgir tudo junto, porque essas partes elas se integram, elas se complementam. Então, se uma surgiu, mas não tinha nada para se encaixar nela e fazer ela se movimentar, ela ficava perdida, não tinha razão para ela surgir. Então, tudo tem que surgir simultaneamente para que haja o encaixe. É como uma ratoeira. Vamos pensar nela. Não é nada complexo uma ratoeira, é algo bem simples. Mas se você tirar qualquer parte da ratoeira, ela deixa de funcionar. Concorda comigo? Digamos que você tire a mola da ratoeira, coloca o queijo e deixa lá esperando o rato vir. E quando o rato vem, ele pega o queijo, mas porque falta uma mola, o sistema da ratoeira não vai funcionar. E a ratoeira não vai prender aquele rato. Ele não tem como funcionar. Então, uma ratoeira, para que ela exista, ela precisa que as partes estejam todas integradas. Então, o parafuso, a base, a mola, a presilha que vai por cima, tudo isso tem que chegar junto. Porque se você tem um sistema só da ratoeira, se você tem só a presilha, mas não tem mais nada, essa presilha não tem sentido. Agora, essa presilha vai aparecer e vai ficar esperando surgir outras partes para que ela possa funcionar? É exatamente isso que Michael B. está nos dizendo. Nessa complexidade irredutível, você não pode
reduzir o complexo a sistemas que surgiram e foram melhorando com o tempo. Perceba que é exatamente o contrário de que disse Charles Darwin. Darwin disse, olha, se tudo que está aí não for resultado de evoluções, modificações que aconteceram de maneira sucessiva e numerosas, minha teoria cai. Michael Behe está dizendo o seguinte, olha, existem sim pontos que precisam ser discutidos, porque não dá para ter aparecido essas situações complexas parte por parte, elas têm que surgir de uma vez só, porque elas se complementam, elas se integram, e sozinhas, separadas, elas não funcionam para nada, como as partes da ratoeira, sozinhas elas não funcionam para nada, mas juntas elas formam a ratoeira. Esse sistema todo vai fazendo-nos entender exatamente o que Deus tem na sua palavra. Michael Behe também escreveu, existem alguns sistemas biológicos, que tem a ver com o seu corpo, moleculares, irredutivelmente complexos, ou seja, são muito difíceis, que eles não podem ter evoluído parte por parte ou peça por peça. Eles devem aparecer e projetados simultaneamente para funcionar. Se não for assim, não tem jeito, não funciona. Entendeu? Há partes do seu corpo que precisam de outras partes para funcionar e que sozinhas elas não funcionam. Nesse sentido, o que Michael Behe está dizendo é que não dá para dizer que a evolução é a resposta para o seu corpo humano, para a forma como você funciona. E isso a Bíblia já nos diz de maneira muito clara. Veja comigo o Salmo 33, versos 6 a 9. Aqui nós temos a seguinte explicação. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. Olha só, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Na Bíblia, a criação é obra de Deus. E o que mais? Deus não precisou nem colocar a mão para fazer. Ele simplesmente falou e tudo passou a existir. Deus, com o seu poder, criou todas as coisas. É assim que a Bíblia explica a origem da vida. Eu vou confessar algo a vocês. E agora é a minha experiência pessoal, é a minha experiência religiosa. Você precisa muito mais de fé para crer que tudo surgiu do nada e que milhares e milhares de anos de um processo evolutivo chegou aonde estamos hoje, do que crer naquilo que a Bíblia nos diz, de que eu e você temos uma origem e uma origem nobre. Saímos das mãos de Deus, porque Ele nos planejou e nos fez, e porque Ele nos fez, Ele pode ser chamado de nosso Pai, um Pai que ama, um Pai que se importa, um Pai que está preocupado com você, se essa semana você tinha conta para pagar e não pagou, um Pai que se importa se o seu filho que você tanto ama está no mundo das drogas, um Pai que se importa se aquela filha que você criou com tanto amor está andando por aí, perdida, sem ter rumo. Esse Deus é o nosso Pai, que está sempre do meu lado e do seu lado. Não existe nenhum lugar que você possa ir que Deus não vai atrás. E fazer você chegar aqui no programa Arena do Futuro é uma outra demonstração do amor e do cuidado do Senhor, porque Ele está abrindo os seus olhos para as verdades da palavra, e você não deve ficar no engano e na mentira que contam por aí. A Bíblia deixa bem claro que Deus fez todas as coisas. Para existir um design, para existir um desenho, é necessário que alguém esteja por trás, alguém que criou, alguém que planejou, alguém que fez. Nada veio do nada, porque nada melhora quando está abandonado. Pensa comigo, se você pegar essa Bíblia aqui e abandoná-la no quintal da sua casa, deixar ela lá, debaixo da chuva, do sol, da noite, do dia, deixa lá a Bíblia. Te pergunto,
daqui um ano, essa Bíblia vai estar melhor ou vai estar pior? Senhor pastor, a Bíblia vai estar pior. É verdade. E se você deixar 5 anos? Pior. E se você deixar 10 anos? Pior. Qualquer coisa que você abandonar, piora. Porque não tem uma ação de cuidado, de manutenção, de limpeza. Então vai piorar. Agora, querem dizer para mim e para você, de que o corpo humano, abandonado à sua própria sorte, ele está melhorando, sem que ninguém coloque a mão, sem que ninguém faça nada. Ele vai melhorando por melhorar. Isso é praticamente impossível. É necessário alguém por trás de tudo. Estruturas anatômicas do nosso corpo envolvem processos bioquímicos que são incrivelmente complexos. Aqueles que estudam o corpo humano, nas mais diferentes profissões que têm como alvo entender o funcionamento disso aqui, percebem como o corpo humano é muito complexo, como são diferentes sistemas interligados para que tudo funcione bem. Enquanto eu estou aqui falando com você, há tanta coisa acontecendo no meu corpo, eu estou respirando, as minhas mãos estão mexendo, o meu cérebro está pensando, minha boca está emitindo palavras, sons para você entender. Isso aqui é algo muito complexo, é algo muito difícil, porque o nosso corpo humano, ele é incrivelmente complicado. Isso não pode ser resultado do nada. Eu não creio assim. Eu não consigo ter fé em uma história de evolução, mas a minha fé vai para a história da criação. Partindo dessas ideias de sistemas complexos que deveriam surgir de uma vez só, Michael B. traz, por exemplo, o movimento ciliar. E o que é o movimento ciliar? Dos cílios que estão nas passagens de ar até o seu pulmão. Esses cílios funcionam com um movimento para filtrar o ar. Quando se estuda no microscópio esse movimento ciliar, os estudiosos ficam abismados, porque há um sistema motor que faz com que esses cílios funcionem, para que eles cumpram o seu papel e consigam filtrar o ar, para que ele chegue o mais limpo e puro possível no seu pulmão, onde lá o oxigênio vai passar para o sangue, porque o seu corpo precisa ser irrigado com oxigênio, senão ele morre. Só esse movimento ciliar e todos os sistemas que estão por detrás para que ele funcione, estamos tratando de algo extremamente complexo. E quer saber mais? Para que esse movimento ciliar acontecesse, é preciso que ele surja de uma vez só. Porque todos os mecanismos que estão por trás, que compõem o movimento ciliar, se não estiverem conectados uns com os outros, eles não têm função nenhuma. Ou seja, para que exista um movimento ciliar, isso tem que ter surgido de uma vez só. Porque só surge o cílio, depois surge o que faz o cílio se movimentar, depois surge a membrana que está por cima do cílio. Não tem como, não tem jeito, tem que surgir de uma vez só. Isso não é apenas o movimento ciliar, mas também o olho humano. O olho que é encantador, o olho que é extremamente complexo. Como nós conseguimos perceber o mundo à nossa volta, identificar as cores e as suas tonalidades. Como é possível que a luz que bate sobre os objetos consiga entrar nos meus olhos e projetar essa imagem no meu cérebro? Dentro do seu olho existem muitos sistemas, e esses sistemas somente poderiam aparecer de uma vez só. Não há como cada um dos sistemas ir aparecendo separadamente, porque eles estão interligados e eles só fazem sentido juntos. Entende a situação? Se eles não estiverem integrados, não há nenhum sentido. Então, o olho humano é uma outra prova de que é preciso aparecer de uma vez só.
toda essa situação que a evolução não explica, fica claro e evidente na criação, porque Deus criou todas as coisas, porque Deus fez os seres humanos e fez todas as coisas na maneira como elas estão. Eu estou falando do olho humano, mas olha na criação, os olhos dos animais, dos pássaros, dos animais marinhos, da água viva. Há uma multiplicidade de seres e o olho tem função diferente em cada um deles. A forma como percebe a luz, como capta os movimentos, é único e exclusivo. Isso não é resultado de uma evolução, isso é resultado de uma mente inteligente por trás. Um outro detalhe do corpo humano que me chama a atenção é a coagulação do sangue. Quando você tem uma ferida, logo o sangue começa a jorrar. E esse sangue vai coagulando no lugar da ferida para fechar essa ferida. O sangue coagula exatamente onde ele tem que ser coagulado. Porque se o sangue começar a coagular nas suas veias, você morrerá. Porque ficará entupida. O sangue não circula, e se o sangue não circula, não há oxigenação, e se não há oxigenação, o que ocorre é morte. Quem disse para o sangue que ele tem que coagular da forma como ele coagula, do jeito que ele coagula? Em que momento ele entendeu que ele tinha que coagular? É um outro detalhe que a teoria da evolução não consegue explicar. A vida na Terra, em seu nível mais básico e fundamental, é produto de uma atividade inteligente. É isso que fica claro na caixa preta de Darwin, nos segredos que estão por detrás, naquilo que você precisa compreender e entender sobre a criação. O projetista inteligente, Deus, teve que começar os sistemas irredutivelmente complexos em primeiro lugar. Deus estabeleceu eles todos juntos. Não precisou esperar nada para que chegasse tudo aonde se chegou, da maneira como se chegou, porque Deus fez. É assim que a Bíblia diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Todas as coisas foram feitas e planejadas por Deus. Esta é a mensagem que eu encontro na palavra. É essa mensagem que eu preciso me agarrar. Se Deus é o Criador, Ele pode pedir uma entrega da minha vida. Ele te fez, Ele me fez. Ah, como é bom saber que nós não estamos nesse mundo por estar, mas existe uma razão, um propósito e um objetivo. Sua vida saiu das mãos de Deus. E sua vida somente será completa quando voltar para as mãos do seu Criador. Portanto, nesse momento, aceite o convite da graça de Cristo. Ouça a voz do Espírito te chamando, porque Ele está aí, bem perto de você. Ele não desiste, Ele insiste, Ele persiste. Se você nesse momento quer dizer: Pai, eu aceito, eu entrego. Se você reconhece que Deus é o seu Criador, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar comigo. Vamos orar? Senhor Pai nosso, Deus querido, eu coloco cada pessoa que ora comigo agora nas Tuas mãos. Reconhecemos que o Senhor é o nosso Criador, que saímos de Ti e que precisamos voltar e reconhecer que sem o Senhor nada somos. Por isso, Pai, alcança cada pessoa que ora comigo nas suas lutas, nos seus problemas. Faça-se o nosso Deus, levanta o nosso rosto e nos dá a paz. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.